Olá, nesse vídeo vamos fazer essa capa para botijão de gás. Essa capa ela é aberta atrás e nós fechamos a capa com um cordão de correntes. Há alguns dias atrás eu publiquei uma capa para galão de água com esse mesmo modelo. Então, com esse vídeo de hoje eu estou montando um joguinho de duas peças com esse modelo, que é a capa para galão de 20 litros e essa capa aqui para botijão de gás. Bem, se você quiser fazer as duas peças, eu vou deixar lá no final do vídeo o link que leva à capa do galão. Assim você pode trabalhar o seu conjunto. Bem, e se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Agora vamos aos materiais. Para trabalhar essa peça eu usei 600 gramas de barroco natural em fio número 6. Trabalhei essa linha com agulha para crochê de 3,5 mm e também usei agulha de tapeceiro e tesoura para os arremates. Eu trabalhei com o barroco, mas você pode trabalhar com o barbante na marca de sua preferência. O importante é que seja em fio número 6. Começo fazendo um cordão com 13 correntes. Depois de trabalhar essas 13 correntes, eu conto aqui voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na quinta corrente, faço um ponto alto. Então, aqui, olha, eu tenho 2 pontos altos separados por uma corrente. Em seguida, eu faço uma corrente, laço. Venho na corrente logo à frente, aqui eu trabalho um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto na mesma corrente. Então, até aqui eu tenho um total de 4 pontos altos separados por uma corrente. Então, nós vamos trabalhando com esse padrão de fazer uma corrente depois de cada ponto alto e nessa corrente aqui de base eu vou trabalhar 2 pontos altos da seguinte maneira: faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Então, sempre vão ser 2 pontos altos em cada corrente de base. E separando um ponto alto do outro, nós sempre vamos fazer uma corrente. Fez a corrente, vem no ponto na corrente de base logo à frente e trabalha mais 2 pontos altos. Então, eu faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto na mesma corrente de base. Depois, uma corrente de base aqui à frente, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. E aqui vocês notam que ele vai ficando assim redondinho. Então, nós vamos completar até aqui a última corrente com esse padrão. No total, nós vamos ficar com 18 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, aqui eu trabalhei por todo o meu cordão inicial de correntes e fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos altos. E separando aqui um ponto alto do outro, eu sempre fiz uma corrente. Ficou redondinho assim. Agora, vamos dar início à nossa segunda volta. Então, eu vou virar aqui a peça e vou subir 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Laço, venho nesse primeiro intervalo de uma corrente que tenho e faço um ponto alto. Depois, uma corrente.
próximo intervalo de uma corrente, faço outro ponto alto. E uma corrente. Agora, nesse próximo intervalo, eu vou trabalhar um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto aqui no mesmo intervalo de base. Então, aqui, olha, eu fiz um aumento. Fez esse aumento, nós vamos fazer uma corrente, um ponto alto no próximo intervalo. Uma corrente, um ponto alto no próximo intervalo. Uma corrente e nesse próximo intervalo faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz o meu segundo aumento. Então, esse aqui vai ser o padrão. Nós vamos fazer aqui essas 4 correntes para começar, depois vou trabalhar um ponto alto em cada um desses 2 intervalos de base e um aumento. Depois, mais 2 pontos altos, um em cada intervalo e outro aumento. E assim vamos, sempre fazendo uma corrente de separação. Então, aqui fiz o aumento, agora nesses próximos 2 intervalos eu vou trabalhar apenas um ponto alto e fazer a corrente de separação. Então, aqui de novo, fiz 2 pontos altos sozinhos, no intervalo à frente faço o terceiro aumento. Depois, uma corrente aqui, depois do aumento, nesses próximos 2, um ponto alto em cada intervalo. Depois de trabalhar aqui os 2 pontos sozinhos, faço então outro aumento nesse intervalo. Então, esse aqui é o quarto aumento. Depois do aumento, uma corrente, agora nesses próximos 2 intervalos, um ponto alto sozinho. Fez esses 2 pontos altos sozinhos, faz uma corrente. E nesse próximo intervalo, faz outro aumento. Então, esse aqui é o meu quinto aumento. Depois do aumento, então, trabalho uma corrente e um ponto alto em cada um desses 2 intervalos. Então, depois de fazer esses últimos 2 pontos altos sozinhos, eu encontrei aqui o final da minha volta. Para eu encerrar, eu vou fazer uma corrente e vou contar aqui de base. 1, 2, 3 correntes. E aqui, na terceira corrente, eu vou atravessar pelo meio e vou trabalhar o último ponto alto da minha segunda volta. Então, no total, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos altos. No total, eu fiz aqui 5 aumentos. Então, aqui, olha, o meu primeiro aumento. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 e 5 aumentos. E encerramos aqui a nossa segunda volta. Bem, então agora vamos dar início à nossa terceira volta. A primeira coisa a fazer é virar aqui a peça e vamos começar fazendo 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos laçar e vamos trabalhar um ponto alto em cada um desses primeiros 3 intervalos de uma corrente que nós temos de base. Então, fazemos o ponto alto na corrente e uma corrente aqui de separação. Laça, vem no da frente, faz mais um ponto alto. Fez o ponto alto, uma corrente, próximo intervalo, um ponto alto. Então, ficou assim. E aqui, logo à frente, eu tenho esse aumento aqui de base. Então, dentro de cada aumento, nós vamos fazer outro aumento. Então, aqui, o ponto alto, faço uma corrente e nesse local aqui do aumento de base, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Então, aqui, trabalhei aumento sobre aumento. Então, vai ser sempre assim agora nas próximas voltas. Nós vamos sempre fazendo uma corrente, um ponto alto em cada intervalo de base até encontrar aqui o intervalo de correntes do aumento. Então, nesse caso, são 3 intervalos que eu tenho aqui de base. Então, aqui trabalhei os 3 pontos altos, não esquecendo que sempre tem uma corrente entre cada ponto alto.
Depois, faço aqui uma corrente e tenho aqui o meu aumento. Então, aqui trabalho outro aumento. Então, fiz de novo aqui aumento dentro de aumento. Continuo fazendo uma corrente, 1, 2, 3 pontos altos sozinhos, sempre separados aqui por uma corrente. E encontrei aqui o meu próximo aumento de base, aqui faço outro aumento. Continuo agora aqui fazendo um ponto alto para cada um desses 3 próximos, até encontrar aqui o meu aumento, e aqui vou fazer outro aumento. Então, esse é o padrão dessa volta. No total, nós vamos fazer aqui 5 aumentos também, e entre cada aumento, vamos trabalhar 3 pontos altos separados por uma corrente. Eu vou completar aqui o restinho dessa terceira volta com essa orientação e vem. Bem, então aqui eu trabalhei a minha terceira volta. Depois do meu quinto aumento, eu fiz um ponto alto em cada um desses últimos 3 intervalos, e para encerrar a volta, eu faço mais uma corrente e trabalho um ponto alto nessa terceira corrente de base. Então, conto aqui, 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu vou atravessar pelo meio da corrente a minha agulha, vou buscar a linha e trabalhar o meu último ponto alto. Então, é dessa maneira que nós vamos encerrar aqui as nossas próximas voltas. E aqui eu completei a minha terceira volta, agora eu vou virar aqui a peça para dar início à quarta volta. E as próximas voltas, elas também vão sempre se iniciar igualzinha a essa que estou mostrando aqui. Então, eu vou começar fazendo 4 correntes e trabalhar um ponto alto no primeiro intervalo aqui de base. Depois de cada ponto alto, vou fazer sempre uma corrente de separação. E venho trabalhando um ponto alto em cada intervalo aqui de base, até encontrar aqui esse intervalo que é do aumento de base. Nesse caso aqui serão 1, 2, 3, 4 pontos altos até encontrar o intervalo do aumento da base. Então, aqui trabalhei os 4 pontos altos nos 4 intervalos de base. Agora, faço uma corrente e tenho aqui o intervalo que é do aumento aqui na base. Então, aqui trabalho outro aumento. Então, nas próximas voltas, vai ser sempre assim também. Nós vamos sempre fazer um ponto alto em cada intervalo de base. Quando encontrarmos esse intervalo, que é do aumento aqui da base, nós sempre vamos fazer um aumento sobre ele. Fez o aumento, é só ir trabalhando uma corrente e um ponto alto em cada intervalo até encontrar o próximo aumento, e aqui faz outro aumento. Bem, então, é com esse padrão que será trabalhada aqui a nossa quarta volta. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e em seguida eu venho. Completei a minha quarta volta com o padrão que orientei vocês. Fiz aqui um total de 5 aumentos, então todas as voltas nós vamos trabalhar um total de 5 aumentos. E sempre vamos trabalhando um ponto alto em cada intervalo de base, separando por uma corrente. E aqui eu encerrei a minha volta, fechando com um ponto alto na terceira corrente de base, igual já havia mostrado para vocês. Agora, vamos dar início à nossa quinta volta. A primeira coisa é virar aqui a peça. Em seguida, subimos as 4 correntes. E vamos trabalhando aqui um ponto alto em cada intervalo de corrente de base, até encontrar aqui o intervalo do aumento. Então, nessa volta, nós vamos ter aqui, até chegar no intervalo do aumento, o total de 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de base. A cada volta, nós vamos aumentar um ponto alto entre cada aumento. Então, na volta de baixo, fiz aqui nos intervalos 1, 2, 3, 4 pontos, e o aumento nessa eu vou fazer 5 pontos altos.
Bem, então aqui trabalhei 5 pontos altos usando 5 intervalos de base e encontrei aqui o intervalo de correntes do aumento. Aqui, então, faço um aumento trabalhando um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Então, esse será o padrão dessa volta. Nós vamos agora fazer aqui uma corrente e nesses próximos 5 intervalos de base, 1, 2, 3, 4, 5, vamos trabalhar apenas um ponto alto separado por uma corrente e vamos encontrar aqui o aumento de base. Então, nessa corrente do aumento, faço outro aumento. Bem, gente, então, é muito simples de trabalhar essa primeira parte aqui da nossa capa. Nós vamos seguir com esse padrão que eu orientei até a volta de número 14. Será sempre trabalhando um ponto alto em cada intervalo e no intervalo que é do aumento, nós sempre vamos fazer outro aumento. Então, em todas as voltas, nós vamos fazer 5 aumentos e a cada volta que nós trabalharmos, nós vamos construir um ponto alto a mais entre cada aumento. Por exemplo, nessa volta aqui, olha, eu tenho um aumento aqui e um aqui. E entre cada aumento eu fiz 1, 2, 3 pontos altos separados por uma corrente. Nessa aqui, entre cada aumento eu trabalhei 1, 2, 3, 4 pontos altos separados por uma corrente. Nessa que nós estamos fazendo, nós vamos sempre trabalhando 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos entre cada aumento. Então, vocês notam que a cada volta nós fazemos um ponto alto a mais entre cada aumento. Então, é dessa maneira que nós vamos continuar trabalhando até a volta de número 14. Quando nós chegarmos na volta de número 14, nós vamos ter 14 pontos altos entre cada aumento. E a maneira de iniciar é sempre igual ao que eu já mostrei, com 4 correntes. E a maneira de encerrar também idêntica que eu já mostrei para vocês, que é fazer um ponto alto na terceira corrente de base, que nós temos aqui no fim de cada volta. Bem, então, é muito simples, eu acredito que dê para vocês chegarem até a volta 14, com essa orientação que eu passei até aqui. Então, eu vou fazer aqui o meu, até eu completar aqui as minhas voltas, e venho para a gente continuar. Bem, então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 voltas com o padrão que eu orientei você. Fiz 5 aumentos em cada uma dessas voltas, trabalhando sempre aumento sobre aumento. E aqui na volta 14, eu fiquei entre um aumento e outro com o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14 pontos altos, sempre separados por uma corrente. O início de todas as voltas, trabalhei fazendo 4 correntes e o final de todas as voltas, trabalhei fazendo um ponto alto na terceira corrente de base. E por enquanto, o meu trabalho está dessa maneira que vocês estão vendo. Bem, então agora vamos dar continuidade. Nós vamos trabalhar agora a volta de número 15, 16 e 17 com o mesmo padrão. Então, a volta 15, 16 e 17 serão idênticas. E vamos começar aqui a volta 15 fazendo 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. E a partir da volta 15, nós não vamos mais trabalhar os pontos altos nos intervalos de correntes. Nós vamos começar a trabalhar os pontos altos sobre os pontos altos de base. Então, não mais nos intervalos de correntes como nós estávamos fazendo até aqui. Daqui para frente vai ser ponto alto sobre ponto alto. E aqui, no início da volta 15, nós vamos fazer o total de 14 pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui eu tenho um ponto alto nas 3 primeiras correntes e uma corrente de separação. Em seguida, venho sobre o ponto alto, logo à frente, e aqui trabalho um ponto alto. Uma corrente, mais um ponto alto sobre o ponto alto de base. E continuo fazendo uma corrente, um ponto alto no ponto alto, até trabalhar aqui o total de 14 pontos altos, contando a partir
desse aqui como o primeiro ponto alto. Então, aqui já tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer aqui os meus 14 pontos altos e venho para continuarmos. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Tanto o início quanto o final da volta será feito com 14 pontos altos, igualzinho mostrei aqui. Depois de trabalhar esses 14 pontos altos, eu faço duas correntes, uma, duas, e pulo esse ponto alto, venho direto aqui no intervalo de correntes do aumento aqui de base, e aqui eu trabalho um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Bem, então, ficou assim. Sobre o aumento de base, eu trabalhei o leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Em seguida, faço duas correntes, uma, duas. Depois das duas correntes, pulo esse próximo ponto alto aqui de base e a partir desse, começo a trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto, separado sempre por uma corrente, até fazer aqui o total de 12 pontos altos separados por uma corrente. Eu vou fazer aqui os meus 12 e venho. Bem, então aqui depois do leque, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Agora, faço duas correntes. Pulo esse ponto de base, novamente aqui encontro o intervalo do aumento aqui na volta de base. Aqui eu trabalho outro leque, igualzinho o primeiro que eu mostrei para vocês. Então, olha, o leque, 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Todos os leques que nós trabalharmos nessa peça daqui para frente serão idênticos a esse que acabei de mostrar. Fez aqui o leque, faz duas correntes, pula esse ponto de base e a partir daqui trabalha mais 12 pontos altos e depois faz duas correntes, um leque e mais duas correntes e repete os 12 pontos altos. Então, gente, o padrão dessa volta é esse. No início e no final lá da volta, nós vamos ter 14 pontos altos, iguais mostrei aqui. E depois que completa, aqui nós fazemos sempre duas correntes, um leque sobre o aumento de base. Em todos os intervalos do aumento de base, nós vamos trabalhar um leque. Então, vamos fazer 5 leques aqui nessa volta. E depois que faz o primeiro leque, a quantidade de pontos altos que nós vamos ter entre um leque e outro será sempre de 12 pontos altos, igual eu mostrei aqui. Eu vou completar aqui o restante dessa minha volta com essa orientação e venho. Bem, trabalhei toda a minha volta 15 com o padrão que eu orientei vocês. Aqui no final da volta, fiz os meus 14 pontos altos e o meu último ponto, ele foi trabalhado aqui, pegando na terceira corrente aqui de base. Então, ficou assim, continua fechando as voltas com um ponto alto na terceira corrente de base. Bem, então, agora é só virar aqui a peça para dar início à volta de número 16. Então, como eu já disse anteriormente, a volta 15, 16 e 17 são idênticas. Então, aqui, para começar a volta 16, eu vou fazer as 4 correntes e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, separando sempre com uma corrente. Então, aqui no início, vou fazer também 14 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei ponto alto sobre ponto alto, separando sempre com uma corrente, fiz 14 pontos altos. Agora, então, faço duas correntes e trabalho um leque dentro desse leque de base. Então, aqui fiz o meu leque sobre o leque de base, agora faço duas correntes e trabalho ponto alto sobre ponto alto, separado por uma corrente, sobre esses pontos altos aqui de base. São 12 pontos no total que nós vamos fazer. Assim que completarmos esses 12 pontos altos aqui,
Então, nós fazemos as duas correntes e trabalhamos leque dentro de leque. E vamos assim até o final da volta. Bem, gente, então eu vou completar aqui o restante da minha volta 16, depois vou fazer a minha volta 17 com o mesmo padrão aqui que eu já mostrei para vocês na volta 15. Então, vai ser ponto sobre ponto, não tem segredo. Eu vou fazer a minha e venho para a gente continuar. Bem, então aqui eu trabalhei a minha volta 15, 16 e 17, as três com o mesmo padrão, ficaram idênticas. Todas elas com a mesma quantidade de pontos. No total, fiz 5 leques em cada uma dessas voltas. E agora, para dar início à próxima volta, nós viramos a nossa peça e vamos trabalhar a volta de número 18. Eu começo a volta 18 fazendo aqui 4 correntes. E vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto, separado sempre por uma corrente, até fazer o total de 13 pontos altos. Então, vou trabalhar até esse ponto alto aqui. Então, vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto e uma corrente de separação até completar os 13. Eu vou fazer aqui os meus e venho para a gente continuar. Bem, então aqui trabalhei os meus 13 pontos altos. Agora faço duas correntes e trabalho nas correntes desse leque aqui de base com o seguinte padrão: faço 3 pontos altos, depois 3 correntes, mais 3 pontos altos, mais 3 correntes e mais 3 pontos altos. Bem, então aqui, sobre esse leque de base, eu trabalhei 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Sobre os 5 leques que nós temos aqui de base, nós vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar aqui. Bem, então depois de trabalhar aqui esse grupo de pontos, eu faço duas correntes, pulo esse ponto alto aqui de base e a partir do segundo, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, separado por uma corrente, até fazer aqui o total de 10 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora eu faço duas correntes, pulo esse ponto alto aqui, venho direto aqui nas correntes do leque, e aqui eu repito o mesmo grupo de pontos que mostrei para vocês aqui atrás. Então, aqui repeti o grupo de 3 pontos altos e 3 correntes. Agora, fazemos duas correntes, pulamos esse ponto e a partir do segundo, trabalhamos mais 10 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu vou completar aqui o restante dessa minha volta com a orientação que passei para vocês e em seguida eu venho. Completei o restante da minha volta de número 18 com o padrão que orientei. Aqui no final da volta, fiz os 13 pontos altos igualzinho no início da volta. Agora, vamos virar a peça e vamos dar início à volta de número 19. Eu começo com 4 correntes e vou trabalhar aqui no início da volta 19 o total de 12 pontos altos, fazendo ponto alto sobre ponto alto, separando sempre por uma corrente até esse ponto alto aqui. Então, eu vou fazer aqui os meus 12 pontos altos, separados por uma corrente, e venho. Bem, então aqui trabalhei os meus 12 pontos altos do início da volta de número 19. Agora, eu vou fazer duas correntes e vir trabalhar nesse intervalo aqui de 3 correntes que eu tenho de base. Aqui eu vou fazer um leque. Então, trabalhei um leque nesse primeiro intervalo de 3 correntes. Agora, faço duas correntes, uma,
2 e venho trabalhar outro leque nesse próximo intervalo aqui de 3 correntes. Então, ficou assim. Sobre todos esses grupos de pontos que nós temos de base, são 5 grupos no total, nós vamos fazer 2 leques iguaizinhos, mostrei esses dois aqui. Então, nós vamos ficar com o total de 10 leques nessa volta. Fez os 2 leques, faz 2 correntes. E agora, nós vamos trabalhar um total de 8 pontos altos. Então, eu vou pular esse primeiro ponto aqui e, a partir do segundo, trabalho ponto alto sobre ponto alto separado por uma corrente. Até completar aqui 8 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 8 pontos separados por uma corrente e venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora eu faço 2 correntes e agora trabalho mais 2 leques usando esses 2 intervalos aqui que eu tenho de 3 correntes de base. Então, é com esse padrão que será trabalhada a nossa volta de número 19. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e venho. Completei todo o restante da minha volta 19 com o padrão que orientei vocês. Agora, nós vamos virar a peça e vamos dar início à volta de número 20. Começo com 4 correntes. Aqui no início da volta 20, nós vamos trabalhar um total de 11 pontos altos, fazendo ponto alto sobre ponto alto separado por uma corrente até esse ponto aqui. Então, eu vou fazer aqui os meus 11 pontos altos separados por uma corrente e venho. Trabalhei os 11 pontos altos aqui do início da volta 20. Agora, eu faço 2 correntes e vou fazer um leque nas correntes desse leque aqui de base. Então, pulo esse ponto alto, venho direto aqui nas correntes do leque. Aqui trabalhei meu leque. Agora eu faço 2 correntes e nesse intervalo de 2 correntes que eu tenho entre esses 2 leques de base, vou fazer um ponto V simples com um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. Então, ficou assim. Depois do V, eu faço 2 correntes e trabalho mais um leque nas correntes desse próximo leque. Então, ficou assim. Todas as vezes que nós encontrarmos esses 2 leques aqui de base, nós vamos trabalhar esse grupo aqui de pontos idêntico mostrei para vocês. Depois que fez esse segundo leque, nós fazemos aqui 2 correntes, pulamos esse ponto aqui de base e a partir desse, vamos trabalhando ponto alto sobre ponto alto separado por uma corrente, até fazer o total de 6 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 6 pontos altos separados por uma corrente e venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Em seguida, é só fazer aqui as 2 correntes, pular esse ponto alto e vir direto nas correntes desse leque e repetir o mesmo grupo de pontos que eu mostrei aqui. Bem, então, é com esse padrão que é trabalhada a volta de número 20. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e venho. Completei a minha volta de número 20. Agora, nós vamos virar a nossa peça
E vamos dar início à volta de número 21. Vou começar com 4 correntes. E aqui no início da volta 21, nós vamos fazer um total de 10 pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, separando com uma corrente. Vamos vir até esse ponto aqui. Então, vou fazer aqui os meus 10 e venho. Trabalhei os 10 pontos altos aqui do início da volta 21, agora faço aqui 2 correntes, venho direto aqui nas correntes desse leque e faço aqui outro leque. Bem, então aqui eu trabalhei um leque sobre o leque de base. Fez esse leque, nós vamos fazer 2 correntes e agora eu vou trabalhar um leque nesse ponto V simples aqui. Então, usando esse espaço do V simples, eu trabalho um leque. Então, aqui fiz um leque sobre o ponto V simples. Em seguida, faço 2 correntes e mais um leque nas correntes desse próximo leque. Então, todas as vezes que nós encontrarmos esses leques aqui de base, nós vamos fazer 3 leques, distribuindo da maneira como acabei de mostrar sobre esse grupo aqui. Fez os 3 leques, é só fazer 2 correntes, trabalhar aqui o total de 4 pontos altos separados por uma corrente. Então, vou pular esse ponto e começar a partir desse aqui. Então, aqui trabalhei os meus 4 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes e vir direto aqui para as correntes desse próximo leque e repetir aqui os 3 leques igualzinho mostrei ali no início. Bem, gente, então é com esse padrão que é trabalhada a volta de número 21. Eu vou completar aqui o restante da minha orientação que passei até aqui e venho. Completei a minha volta de número 21 com o padrão que eu orientei vocês. Agora, nós vamos virar a peça e vamos dar início à volta de número 22. Aqui no início da volta 22, nós vamos fazer um total de 9 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, eu começo com 4 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto e um espaço de separação. Depois, venho trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto de base, separando com uma corrente, até construir aqui 9 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os meus 9 pontos altos aqui no início da volta. Agora, eu faço 2 correntes e trabalho um leque nas correntes desse leque. Então, aqui trabalhei leque sobre leque. Agora, vamos fazer 2 correntes e nesse próximo leque, que é o leque aqui do meio, eu vou trabalhar 3 pontos altos, 3 correntes, mais 3 pontos altos, mais 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, ficou assim. Depois, faço mais 2 correntes e trabalho mais um leque nesse próximo leque aqui de base. Bem, então, ficou dessa maneira. Todas as vezes que nós encontrarmos esses 3 leques aqui de base,
nós vamos trabalhar com o padrão que eu mostrei aqui para vocês. Depois que fez esse leque aqui, é só fazer 2 correntes e trabalhar 2 pontos altos. Então, eu venho aqui, pulo esse ponto e trabalho a partir do segundo. Então, aqui trabalhei os meus 2 pontos altos, em seguida, é só fazer 2 correntes e vir para esse próximo leque, e é a partir daqui, repetir o mesmo padrão que eu mostrei para vocês aqui. Bem, então, é com esse padrão que é trabalhada a volta de número 22. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e venho. Completei todo o restante da minha volta 22 com o padrão que eu orientei. Agora, nós vamos virar a nossa peça e vamos dar início à volta de número 23. Aqui no início da volta 23, nós vamos fazer um total de 8 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, eu começo com 4 correntes e venho trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto, separando sempre por uma corrente, até trabalhar aqui 8 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 8 pontos altos do início da volta 23. Agora, eu faço 2 correntes e trabalho um leque nas correntes desse próximo leque. Depois de fazer o leque, faço 2 correntes e trabalho outro leque aqui nessas 3 correntes de base. Fez esse leque, faz 2 correntes e mais um leque nessas próximas 3 correntes aqui de base. Fez esse leque, faz mais 2 correntes, vem para o próximo leque e aqui trabalha outro leque. Então, ficou dessa maneira. Sobre todos os grupos de leques que nós temos de base, nós vamos fazer um total de 4 leques, distribuindo da maneira que eu mostrei esse aqui. Depois que completou aqui o quarto leque desse grupo de base, é só fazer aqui 2 correntes e repetir os 4 leques aqui. Então, trabalho um leque sobre esse leque, um nesse intervalo de 3 correntes, mais um nesse próximo intervalo e o quarto aqui nesse leque. Bem, então, é com esse padrão que será trabalhada aqui a nossa volta de número 23. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e em seguida eu venho. Bem, completei todo o restante da minha volta de número 23 com o padrão que eu orientei. Agora, nós vamos virar aqui a nossa peça. E aqui vamos dar início à volta de número 24. Então, vou começar a volta 24 subindo 4 correntes. E trabalho mais um ponto alto para cada um desses próximos 2 pontos de base. Então, no início da volta 24, eu vou trabalhar 3 pontos altos aqui separados por uma corrente. Então, início e final da volta, a mesma coisa sempre. E, logo em seguida aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de uma corrente. Então, aqui, olha, depois desse terceiro ponto, eu vou fazer uma corrente, só uma. Fez a corrente, nós vamos pular aqui de base. 1, 2 intervalos. No terceiro intervalo, eu vou trabalhar um leque, igualzinho os outros que nós estamos fazendo.
Está assim aqui o início da volta 24. Fez esse leque aqui, nesse terceiro intervalo, nós vamos fazer 2 correntes e vir direto para esse próximo leque aqui de base e trabalhar um leque aqui. Bem, então aqui está o início da volta 24. Todo o restante da volta é muito simples, porque é só ir trabalhando 2 correntes e fazendo leque sobre leque. Completou o leque, faz 2 correntes, vem no próximo leque, faz outro leque. Então, é só isso aqui, a volta toda. No finalzinho da volta, nós vamos completar da mesma maneira que nós fizemos aqui no início. Eu venho lá completando a volta junto com vocês. Então, eu vou trabalhar a minha até lá no finalzinho e venho. Bem, então aqui eu vim trabalhando a minha volta de número 24 com o padrão que orientei, fazendo os meus leques separados por 2 correntes. E cheguei aqui no finalzinho da minha volta. Aqui, depois de ter trabalhado esse leque, sobre esse último leque aqui de base, eu vou fazer 2 correntes. Vou pular 1, 2 intervalos. No terceiro intervalo, faço um leque. Então, aqui trabalhei meu leque nesse intervalo de uma corrente. Depois que fez esse leque, nós sempre vamos fazer uma corrente, só uma. Vamos laçar, vamos pular aqui 1, 2 intervalos e chegar nesse ponto alto aqui. Então, aqui no finalzinho eu trabalho 3 pontos altos separados por uma corrente. Bem, encerrei aqui a minha volta de número 24. Daqui para frente, as próximas voltas serão trabalhadas todas com o mesmo padrão que eu acabei de mostrar aqui na volta 24. Então, eu vou agora seguir até a volta de número 31 com o padrão dessa última volta aqui que mostrei para vocês. Então, sempre para começar a volta, nós viramos a peça. E aqui eu estou iniciando a minha volta 25, então eu começo com 4 correntes. Trabalho aqui um ponto alto para cada ponto alto, separando com uma corrente sempre. Depois de ter trabalhado esses 3 pontos, para eu vir trabalhar aqui meu primeiro leque, eu faço só uma corrente. E trabalho leque sobre leque. Então, nessas próximas voltas, é ponto sobre ponto. Não vai mudar nada. Tudo que a gente faz em uma volta, a gente repete igualzinho na volta seguinte. No total, nós vamos fazer 8 voltas idênticas, né? Começa aqui na volta 24 e vai até a volta 31. Então, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Num total de 8 voltas que serão trabalhadas de maneira idêntica. Então, aqui depois de cada leque são sempre 2 correntes e outro leque no próximo leque de base. Como são voltas idênticas, eu não vou ficar aqui filmando. Então, eu vou trabalhar aqui até a minha volta 31, seguindo esse padrão da volta 24 que eu mostrei para vocês. Em seguida, eu venho para a gente continuar. Bem, então aqui trabalhei a volta 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 com o mesmo padrão. Todas elas idênticas. Nós ficamos aqui com 22 leques em cada uma dessas voltas. Bem, e agora eu vou trabalhar o arremate aqui da minha peça. Então, eu vou cortar aqui a minha linha. Mas você, antes de cortar a sua linha, coloque a sua peça ao redor do seu botijão de gás e veja se está num tamanho ideal. Nós vamos ainda fazer uma volta aqui que vai aumentar aproximadamente 2 centímetros aqui embaixo.
Então, antes de cortar a sua linha, veja se a sua peça está num comprimento ideal, porque pode variar o comprimento da peça dependendo da tensão do seu ponto e da marca de barbante que você está usando. Então, confere aí antes de cortar a linha, como eu vou fazer agora. Se não estiver num comprimento ideal, você continua trabalhando ainda mais uma ou duas voltas idênticas a essas últimas 8 voltas que nós fizemos aqui. Agora, vamos dar continuidade. Aqui, depois de trabalhar a minha volta de número 31, eu vou dar mais uma laçadinha e vou cortar aqui a minha linha. Bem, gente, então depois de cortar o barbante, nós vamos começar o arremate aqui da nossa peça. E tem um detalhe aqui, olha, eu vou trabalhar a minha capa inteirinha de uma cor só. Agora, se você quiser fazer essa parte que nós terminamos agora de uma cor e o arremate que nós vamos começar a fazer agora de outra cor, também fica muito bom. Bem, então voltando aqui ao nosso trabalho. Depois de cortar o meu barbante, eu vou pegar novamente a linha e vou trabalhar um total de 20 correntes. 1, 2, 17, 18, 19, 20. Então, aqui fiz 20 correntes. Agora, eu vou voltar aqui para minha peça. Bem, então aqui eu tenho as minhas correntes iniciais e a minha primeira volta de pontos altos. E aqui o pezinho do último ponto alto da primeira volta do trabalho. Então, aqui estou com as 20 correntes, venho no pezinho desse último ponto alto da primeira volta e prendo aqui um ponto baixo. Então, aqui eu prendi as 20 correntes no pezinho do último ponto alto da primeira volta. Agora, nós vamos trabalhar pelos próximos 12 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, com pontos baixos. Então, vamos fazendo sempre 2 pontos baixos em cada um desses 12 pontos que nós temos aqui na lateral da nossa peça. Então, faço 2 pontos baixos nesse ponto. Fez os 2 pontos baixos aqui, vem direto para o ponto da frente, faz mais 2 pontos baixos. Fez 2 aqui, vem para o da frente mais 2. E assim nós vamos. Então, aqui eu vim trabalhando 2 pontos baixos em cada ponto aqui da lateral até o ponto de número 12. Chegando aqui no ponto de número 12, eu vou laçar, vou pular esse próximo ponto aqui de base e nesse aqui eu vou trabalhar um leque com 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz 2 correntes. Fez as 2 correntes, faz mais 3 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Bem, então aqui eu trabalhei um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Fez esse leque, pula esse ponto e nesse daqui prende 2 pontos baixos. Fez esses 2 pontos baixos, laça, pula esse ponto e nesse aqui trabalha outro leque. Bem, então aqui eu fiz outro leque igualzinho esse primeiro que mostrei. Fez o leque, pula esse ponto, vem para o da frente e trabalha 2 pontos baixos. Fez 2 pontos baixos, é só laçar, pular um ponto e no da frente fazer outro leque. Bem, então, é com esse padrão que nós vamos descer aqui por essa lateral até encontrar a barra aqui embaixo. Eu vou completar aqui o restante da minha lateral com essa orientação e vem. Então, aqui eu desci pela minha lateral trabalhando os leques como orientei vocês e fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5 leques e encontrei aqui a barra embaixo da capa. Se você fez com mais voltas, então agora você continua trabalhando aqui pontos baixos
até encontrar esses pontos aqui que já estão na barra, esses pontos altos, essas correntes, e continua trabalhando do mesmo jeito que eu vou mostrar agora. Bem, então aqui, depois do meu quinto leque, eu vou fazer um ponto baixo pegando nesse intervalo aqui que eu tenho de correntes logo à frente do que do meu leque. Fez esse ponto baixo, agora trabalha um ponto baixo sobre esse ponto alto, um nessa corrente e mais um no próximo ponto alto. Bem, então aqui eu trabalhei os pontos baixos até esse ponto alto, que está logo antes desse leque, que já está aqui na barra da minha capa. Depois desse ponto baixo, eu trabalho duas correntes e venho trabalhar sobre esse primeiro leque que eu tenho aqui da barra. Então, eu venho nesse ponto alto aqui do leque, o terceiro ponto alto, 1, 2, 3, e aqui faço um ponto alto. Depois, trabalho mais 3 pontos altos no intervalo de correntes do leque. Então, aqui fiz o total de 4 pontos altos. Agora, faço uma corrente, mais 3 pontos altos nesse intervalo de base. E mais um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Então, ficou assim. Aqui na barra embaixo, nós vamos trabalhar com esse padrão que eu acabei de mostrar sobre todos os leques que nós temos de base. Completou aqui esse grupo de pontos, laça direto, vem no próximo leque e repete o padrão. Então, aqui de novo, completei o meu grupo. Agora é só laçar e vir para o próximo leque e repetir. Bem, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui a barra da nossa capa. Bem, trabalhei aqui toda a minha barra, fiz os meus 22 grupos de pontos altos e encontrei aqui o local onde eu vou virar para subir essa próxima lateral. Então, se você estiver fazendo a sua peça aí com mais voltas do que a minha, você vai trabalhar essa parte que vou fazer agora igualzinha que você fez do outro lado aqui, na outra lateral, e vai começar a trabalhar o seu primeiro leque aqui subindo essa próxima lateral na mesma direção que você fez o último leque desse primeiro lado aqui. Bem, então, aqui, depois de trabalhar esse último grupo de pontos, eu faço duas correntes e venho trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo, fazendo mais um ponto baixo em cada intervalo que eu tenho aqui de correntes. Bem, então aqui eu trabalhei os pontos baixos, deu um total de 4 pontos, e vou começar a trabalhar os leques aqui, subindo essa próxima lateral. Bem, então aqui, depois de trabalhar esse último ponto baixo, direto eu laço, pulo esse primeiro ponto aqui subindo da lateral, e no segundo ponto trabalho o leque com os 3 pontos altos. Depois, duas correntes e mais 3 pontos altos. Bem, então aqui eu fiz o meu leque com os 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos. E eu vou fazer a mesma quantidade de leques que fiz na outra lateral aqui desse lado também. Então, as duas laterais aqui que vão fechar a capa do botijão, elas têm que ser idênticas. Depois que fez aqui esse leque, nós vamos pular esse próximo ponto aqui que nós temos de base e no seguinte fazemos 2 pontos baixos. Fez os 2 pontos baixos nesse ponto, laça, pula esse próximo ponto, vem no seguinte e trabalha outro leque. Completou o leque, pula esse próximo ponto, no seguinte 2 pontos baixos. E então, vamos repetindo aqui os leques até completar os 5 leques. Quando faltar apenas 12 pontos aqui
para encontrar a primeira volta da nossa peça, nesses últimos 12 pontos, nós vamos trabalhar fazendo 2 pontos baixos em cada um desses 12 pontos, igualzinho nós fizemos do lado de lá. Bem, então eu vou subir trabalhando essa lateral com o padrão que eu orientei até eu encontrar aqui a primeira volta da nossa peça. E em seguida eu venho. Bem, então aqui subi pela minha segunda lateral, trabalhando com o mesmo padrão que eu fiz na minha primeira lateral. E encontrei aqui a primeira volta da minha peça. Bem, então depois de trabalhar esses últimos 2 pontos baixos que estão aqui presos nesse ponto alto que é da primeira volta da peça, eu venho no pezinho aqui desse primeiro ponto alto da volta e faço aqui mais um ponto baixo. Em seguida eu trabalho mais 20 correntes. Bem, então aqui eu trabalhei, depois do último ponto baixo, mais 20 correntes. Então, tenho aqui 2 cordões com 20 correntes no início aqui da minha peça. Fez essas 20 correntes, estende aqui essa laçada e corta a linha. Bem, depois de cortar aqui a linha, nós vamos arrematar aqui essas correntes. Então, eu arremato da seguinte maneira. Vou abrir aqui essa ponta, dividir os fios aqui ao meio. Abriu o fio, nós vamos dar 2 nozinhos aqui. Fez esses 2 nozinhos, aperta bem e agora corta aqui essa ponta de linha. Então, olha, é assim que eu faço aqui o arremate dos cordões de correntes. Depois de arrematar aqui as pontas, nós vamos trabalhar um cordão de correntes bem grande. Eu fiz o meu aqui com 200 correntes. Aí você vai fazendo o seu e fecha a capa assim com as duas laterais dobradas assim uma sobre a outra. E o seu cordão de correntes, você dobra ele ao meio e vê se ele está mais ou menos na altura da capa aqui, olha, desde o começo aqui onde tem as 20 correntes até aqui embaixo e passando um pouquinho, olha, sobrou um tanto aqui. Eu fiz 200, eu acredito que 200 correntes dá mais do que isso, não vai precisar. Agora, nós vamos lá para o botijão vestir a nossa capa. Bem, então aqui coloquei minha capa sobre o botijão e usando o cordão com 20 correntes, vou prender aqui ao redor da válvula um lacinho. Agora, eu pego o cordão com 200 correntes e venho aqui, olha, nesse local onde a capa começa a descer pela lateral. Pego esses 2 pontos que estão aqui na mesma direção e vou atravessar o meu cordão por esses 2 pontos. Deixo as 2 pontas no mesmo comprimento. Agora, eu vou prender o meu cordão de correntes usando aqui esses leques que nós trabalhamos dos 2 lados aqui na lateral da peça. Venho com um dos cordões e passo aqui pelo meio das 2 correntes desse primeiro leque. Depois, vou no outro lado da peça, no segundo leque, então pulo aqui o primeiro e no segundo passo também o meu cordão. E vou descendo dessa maneira, passando em um cordão de um lado e do outro, sempre pulando um. E depois faço o mesmo processo com a outra ponta do cordão nos leques que sobraram. Bem, então aqui passei por todos os leques, agora faço um lacinho para amarrar. Está pronta a nossa capa. Bem, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e, se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui 2 opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado ao vídeo. Se gosta do nosso trabalho e ainda não é inscrito, clique aqui na nossa foto para se inscrever em nosso canal. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.